Recomendações pós-operatórias. Você se submeteu a uma intervenção cirúrgica. Por isso, é muito importante que tenha em mente que o pleno restabelecimento da cirurgia também depende de seus cuidados. É muito importante que você siga as seguintes recomendações que serão explicadas nesse vídeo. Edema pós-cirúrgico. Algum inchaço é normal após a cirurgia. Ele atinge o seu pico máximo entre 48 a 72 horas. Para limitar a quantidade de edema, é muito importante fazer duas coisas. Inicialmente, repouso. Obviamente que quanto menos você falar, menos movimentar a boca, melhor. E aplicar gelo na face. O gelo promove uma vasoconstrição, que é o fechamento dos vasos sanguíneos, diminuindo tanto o sangramento quanto o edema. Essa aplicação de gelo ela deve ser feita colocando a compressa do gelo na face, durante aproximadamente 20 minutos de um lado e depois 20 minutos do outro, sempre fazendo esse revezamento para não queimar a pele. Repita essa aplicação várias vezes ao dia, pelo menos nas primeiras 24 horas. Recomenda-se proteger a pele com vaselina ou creme hidratante. Manter os lábios lubrificados. Passar alguma solução como vaselina líquida ou cremes protetores labiais para manter os lábios lubrificados vai evitar a possibilidade de ressecamento. A manipulação cirúrgica ela pode ocasionar pequenos traumatismos nos lábios, devido ao uso dos afastadores cirúrgicos. No período pós-operatório, essa região pode ficar ulcerada e ressecada, causando certo incômodo. A utilização nesse período de vaselina líquida ou cremes protetores tem como objetivo lubrificar e proteger essa região, principalmente nos cantos do lábio. Não fumar no período pós-operatório. A pressão negativa criada dentro da boca, devido à sucção no ato de fumar, pode promover sangramento, além da nicotina atrasar o processo de cicatrização. Febre. Febre discreta, em torno de 37,8 graus Celsius, é normal nas primeiras 24 a 48 horas. E isso não exige medicação adicional. Sangramento. Um pequeno sangramento é normal nas primeiras 24 horas. Aconselha-se não cuspir ou fazer bochechos vigorosos nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Se ocorrer um sangramento mais intenso, umedeça uma gaze em soro fisiológico ou em água filtrada gelada, dobre essa gaze e coloque levemente sobre o local da cirurgia, onde está saindo um pouco mais de sangue, e mantenha uma pressão firme por aproximadamente 20 minutos. Se precisar, repita esta operação com a gaze. É importante que essa gaze seja estéril, para não levar contaminação para o local operado. Você pode encontrar manchas de sangue no seu travesseiro pela manhã, isso é normal. Não fique cuspindo ou faça sucção por canudo, porque isso também provoca hemorragias. Mantenha sua cabeça elevada com vários travesseiros ou sente-se numa poltrona. Sangramento nasal. É comum acontecer após cirurgias no arco superior. É muito importante não assoar o nariz. Apenas limpe o nariz com gaze e comprima a parte lateral do nariz contra o septo por aproximadamente 20 minutos, passando a respirar pela boca. Sente-se ereto. Não deite a cabeça para trás, porque desse modo você pode começar a deglutir o sangue. Caso tenha obstrução nasal, recomendamos aplicar Afrin ou Sorine, solução nasal, 2 gotas em cada narina a cada 12 horas durante um período de 2 dias. Outra coisa importante, os espirros criam uma alta pressão nas fossas nasais e isto pode provocar sangramento nasal. Se for espirrar, solte o ar pela boca para não gerar pressão no nariz. Atividade física. Nas primeiras 24 horas é necessário repouso absoluto. Ao deitar, manter a cabeça mais elevada que o resto do corpo. Quanto menos você baixar a cabeça no período pós-operatório, melhor. Porque dessa forma vai haver um menor fluxo de sangue para a região e uma menor tendência à formação de hemorragias. Durante os 3 primeiros dias, nenhum exercício físico deve ser feito, pois pode haver um aumento da pressão arterial e, nesse caso, podendo causar hemorragias e um edema exacerbado. Após o 7º dia, caminhadas já podem ser feitas e por volta do 10º dia, as suas atividades normais em relação a esforço físico mais intenso já pode ser realizado. Restrição de abertura de boca. Durante a recuperação, é normal nas primeiras semanas, após a cirurgia, sentir um pequeno desconforto ao mastigar ou ao abrir a boca, pois a mucosa ainda está em processo de cicatrização. Aí é importante você respeitar os limites impostos pelo seu organismo. Doeu, você sabe que você está estirando demais a abertura de boca. Alimentação.
Se alimentar adequadamente é fundamental para uma pronta recuperação. É necessário quantidades adequadas de proteínas, carboidratos e vitaminas. Primeiro dia, alimentação líquida, pastosa e gelada. Imediatamente após a cirurgia, é recomendado algo bem gelado, como por exemplo um sorvete ou raspas de frutas geladas. Recomendamos sucos naturais, vitaminas, e aí você pode adicionar ao leite farináceos à base de cereais integrais, por exemplo, pudim, gelatina, papinha, mingau de maisena, raspas de frutas, iogurte batido com fruta, evitando obviamente frutas muito ácidas, água de coco, chá, requeijão, milkshake de frutas. É muito importante não tomar líquidos com canudinhos nos primeiros dias, porque isso vai estimular o sangramento. É importante também ingerir proteínas. Desse modo, sugerimos o uso de shakes suplementares hipercalóricos e hiperproteicos, principalmente nos primeiros 3 dias. Caso você tenha a necessidade de comer algo salgado, você pode comer caldo de feijão ou sopa liquidificada, desde que estejam frios. No segundo dia, a alimentação passa a ser líquida pastosa a temperatura ambiente. Você pode comer todos os alimentos no primeiro dia e associar alimentos mais pastosos, como sopas de frango e legumes liquidificadas, caldo de feijão, batata doce, purês de batata, aipim, abóbora ou outros vegetais, azeite de oliva, polenta, pão de forma sem casca molhado no leite, creme de milho, soufflé de verduras e legumes, como por exemplo cenoura, chuchu, couve-flor, tudo batido com molho branco, por exemplo, caldo verde e ovo cozido amassado. No terceiro dia, a alimentação passa a ser morna. Todos os alimentos anteriores, mas desse momento em diante ela pode ser um pouco mais quente. No quarto dia, a alimentação passa a ser macia, sem restrição de temperatura. Nesse momento, você já pode ter os dentes fixos, provavelmente você vai estar com os dentes fixos já, e você vai começar com uma alimentação macia. Então, o que significa alimentação macia? Massas, carnes macias cortadas em pedaços menores, feijão, arroz, tudo que for macio e fácil de mastigar está liberado. O que você não pode fazer ainda é comer coisas muito duras, como por exemplo pegar uma maçã e morder. Porque nesses 3 meses após a cirurgia é o período de osteointegração dos implantes. Eles não estão calcificados no osso ainda. Então convém limitar a dosagem de força que você emprega nos dentes. Hematomas. Eventualmente poderão ocorrer hematomas, que são manchas arroxeadas na pele. Isso é mais comum em pessoas que têm a pele um pouco mais clara. Essas manchas geralmente elas desaparecem espontaneamente entre o período de 7 a 14 dias. Para acelerar essa degradação desses hematomas, você pode fazer 2 coisas. Uma é compressas mornas após o 4º dia, que ela vai promover um aumento da vascularização local, contribuindo para acelerar o processo de reabsorção do hematoma. E você pode também aplicar alguma pomada ou um creme para auxiliar. No caso, indicamos o Hirudoid Gel. Quando você vai aplicar, você vai massagear levemente na região arroxeada, pelo menos 3 vezes ao dia. Higiene oral. É muito importante manter a escovação e os bochechos para manter a higiene oral. Nos casos onde o paciente possui dentes remanescentes e alguns arcos, esses dentes devem ser escovados e limpos com fio dental normalmente. Na região dos implantes recém-instalados, você vai notar que existem tampas metálicas sobre esses implantes. Nas 24 horas iniciais, essas tampinhas elas não precisam ser escovadas, porque se você fizer um trauma mecânico vai começar a sangrar. A higiene ela será feita apenas com antisséptico prescrito, nesse período inicial de 24 horas. E é muito importante que você não faça bochechos fortes nessas 24 horas iniciais. Apenas deixe a solução banhar os dentes e essas tampinhas dos implantes de maneira bem passiva. A partir do 2º dia, a higienização pode ser feita suavemente utilizando escovas especiais, onde indicamos a escova Curaprox Ultra Soft ou, de preferência, a Curaprox Surgical, que ela é mega soft. Utilize o creme dental que você tem em casa e em pequenas quantidades para facilitar a visualização. Indicamos também, opcionalmente, um creme dental chamado Flogoral Creme Dental, que vai ter uma ação também levemente anti-inflamatória e anestésica, facilitando assim o seu pós-operatório. Após a instalação dos dentes fixos sobre os implantes, nós vamos conversar em mais detalhes em relação a como proceder à higiene dos dentes sobre os implantes. Medicamentos. Tome a medicação prescrita corretamente conforme está na receita. Não tome outros medicamentos sem prescrição,
Qualquer reação adversa relacionada com a medicação deve ser comunicada para nós imediatamente. Dormência na face. É muito comum, após a cirurgia, uma pequena dormência residual dos lábios, tanto inferior quanto superior, ou até mesmo da língua. Isso acontece porque existe um afastamento que se faz no transcirúrgico para que se consiga fazer a instalação dos implantes. O simples fato de você afastar esse nervo já gera uma pequena agressão, uma pequena inflamação nesse nervo, e a condução do impulso nervoso ela pode ser impedida parcialmente. Essa dormência ela tende a cessar em algumas semanas e, em raros os casos, ela pode levar até alguns meses, tá? Mas é uma coisa absolutamente normal, não precisa se preocupar, isso vai voltar tranquilamente. Desconforto pós-operatório. Desconforto leve é normal nos primeiros dias. Deve passar com a medicação indicada. No caso de dor intensa, contínua e pulsátil, que não cessa após tomar a medicação, entre em contato que vamos passar uma medicação adicional com a potência analgésica maior. Em caso de dúvidas não urgentes, você pode estar me encaminhando por e-mail ou ligando na clínica, em horário comercial. Você vai entrar em contato com o meu celular pessoal somente em caso de desconforto excessivo que não é controlado mesmo tomando rigorosamente a medicação analgésica prescrita. Reações adversas ou alérgicas aos medicamentos prescritos. Caso você tenha um sangramento intenso que não pode ser controlado apenas com o ato de comprimir as compressas de gaze repetidamente. Caso você tenha um aumento do edema, o inchaço, após o 4º dia. E em caso de febre acima de 38 graus Celsius. Desejo a você uma ótima recuperação e precisando de algo, conte conosco. Forte abraço!